Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Continuamos a nossa série de vídeos aqui falando sobre a biografia e mais ainda sobre a obra, a discografia, os álbuns do mestre Rick Wakeman, que vem ao Brasil novamente agora em abril de 2024. Aproveitando a data, eu achei interessante a gente contar um pouquinho da história aqui, porque só quem leu os livros, as biografias e assistiu muitos shows do Rick Wakeman para saber um pouco dos bastidores, do como é que foi a produção dos álbuns. Já gravamos, já tem no nosso canal, procura aí que você vai encontrar. Aliás, como sempre, né, tem que aproveitar e pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas novidades antigas sobre rock, cinema e quadrinhos. Tem muita coisa para a gente conversar ainda aí, muita coisa para eu contar para vocês, já que eu vivi intensamente e ainda vivo intensamente esse universo aí, que é o universo do cinema, o universo dos quadrinhos e do rock. Tá? Então, continuando a nossa saga aí do Rick Wakeman, nós já falamos aqui sobre o início da carreira dele, né? Até ele entrar no Yes. Depois falamos sobre a produção daquele primeiro álbum dele, que é o verdadeiro primeiro álbum dele, que é As Seis Esposas de Henrique VIII, num vídeo. No outro vídeo falamos um sobre Yes, outro sobre As Seis Esposas, um terceiro vídeo falando sobre o Viagem ao Centro da Terra, e falando um pouco ainda dessa passagem meio, não vou dizer meteórica, porque até que durou alguns anos, né, de 71 a 74, quando ele deixou o Yes. Nesse período, a carreira solo dele cresceu absurdamente, as duas coisas cresceram juntas. O Yes por um lado e o Rick Wakeman, a carreira solo dele, por outro. Ambos se beneficiaram simultaneamente, né? Foi realmente um casamento que deu muito certo em termos profissionais para ambos os lados, para o Yes e para o Rick Wakeman, apesar de que eles nunca se entenderam. Foi o pior casamento do mundo, e nós já temos um vídeo aí em que eu conto bastante dessa confusão, dessa guerra de estilos de vida e personalidades completamente opostas entre o Rick Wakeman e os músicos do Yes, que eram assim, água e vinho, literalmente. Porque o Rick Wakeman adora um álcool, sempre adorou um álcool, sempre bebeu muito, até um pouco além da conta, mas sobreviveu a isso e está aí muito bem. Vem ao Brasil na sua turnê de encerramento, diz ele, que é de aposentadoria, né, tal. Quem é fã torce que isso nunca aconteça, porque ele ainda em 2020, tá? Ele lançou um álbum que é uma extensão, né? Um complemento, um prolongamento do famoso Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? É um álbum em que ele pegou o álbum original lá de 75 e ampliou ele, homenageou vários outros personagens do mito maravilhoso que é o Rei Arthur e os Cavaleiros. E foi em 2020, 4 anos atrás, né? Quer dizer, muito recente. Então ele continua surfando na capacidade criativa dele, e como músico ele não perdeu aquela velocidade nos teclados que ele sempre teve, né? E eu também já contei um pouquinho aqui sobre esse início, essa formação clássica, extremamente clássica do Rick Wakeman, com muito exercício, muito trabalho de transpiração, digamos assim, né? Em que ele exercitava demais as duas mãos para se tornar sempre o tecladista mais rápido do mundo, um cara que colocou à disposição da melhor música do mundo um talento inigualável, né? Então, na sequência, já falamos também sobre o Rei Arthur, né? O Mitos e Lendas do Rei Arthur dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então, na sequência, eu vou obrigatoriamente pular o álbum Lisztomania,
porque eu acho que o Lisztomania ele está mais ou menos na mesma categoria daquele Piano Vibrations, que foi na verdade o primeiro álbum do Rick Wakeman, com o nome do Rick Wakeman e tal. Mas na verdade é um álbum que tem muito pouco a ver com o Rick Wakeman. Foi uns estudos que ele gravou, o Piano Vibration, uns estudos que ele fez basicamente no piano, exclusivamente no piano, e que foi produzido por um cara na época. Tanto é que o Rick Wakeman diz que até ele não recebe royalties desse álbum, desse Piano Vibration. A mesma coisa acontece com o Lisztomania, apesar que o Lisztomania já pega um Rick Wakeman já bem maduro, bem competente, bem legal, mas quem domina a obra ali, a produção, foi o Ken Russell, que era o diretor do filme Lisztomania, que pretendia contar de uma maneira completamente psicodélica, alucinada, sei lá, drogada, não sei. É um filme que é muito ruim e a trilha sonora também não ajuda, e que o Rick Wakeman confessa que ele teve muito pouca ingerência sobre o projeto. O que é uma coisa bem interessante de se citar, fazendo um parênteses aqui, que hoje não é do Lisztomania eu quero falar, mas eu acho importante usar o Lisztomania para citar o método do Rick Wakeman, o jeito que o Rick Wakeman encarou todos os projetos anteriores, As Seis Esposas, Viagem na Terra e o Rei Arthur. Ele nunca admitiu perder o controle do projeto. Ele sempre foi até um pouco tirano, porque ele não aceitava muita ingerência, seja de gravadora, seja de agente, seja de produtor, seja de engenheiro de som. Não. Ele, logicamente, usava todo mundo para contribuir, mas de forma nenhuma ele abriu mão desse controle da produção, né? Já contei aqui sobre As Seis Esposas, que foi um projeto inicial, ainda com uma certa dose de receio, e depois ele perde totalmente o receio e embarca naquele projeto faraônico, alucinado, muito gigantesco, muito grandioso, grandiloquente, que foi o Viagem ao Centro da Terra, e depois ele conseguiu se superar fazendo ainda maior as apresentações do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Depois dos Cavaleiros da Távola Redonda, pulando esse Lisztomania, onde ele perdeu completamente o controle do projeto, até por isso Lisztomania não tem a categoria ou a assinatura do Rick Wakeman, não tem. Tem a participação dele, você percebe que os teclados, tem aquela velocidade dele, mas não tem. Mas aí realmente ele embarca num novo projeto, que é um álbum que eu considero excelente e é um pouco subvalorizado pela crítica de uma forma geral e até pelos fãs, que é o No Earthly Connection. É um álbum que, na minha opinião, é extraordinário, tem a marca do Rick Wakeman, tem tudo a ver com tudo que o Rick Wakeman fez de melhor, tá? Bom, ele tinha vindo ao Brasil, ele fez turnê, logicamente, pela Europa, Viagem na Terra, e depois com o Rei Arthur, e antes com As Seis Esposas, enfim, ele fez tudo isso aí, mas ele ainda não tinha vindo para a América do Sul, né? E para os Estados Unidos ele já tinha ido, já tinha feito alguns shows lá, mas pouca coisa. Então ele veio para as Américas e começou a fazer uma turnê bem grande aqui na América do Sul. Esteve no Brasil em 1975 pela primeira vez, dezembro de 75. Ele se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Uma apresentação em Belo Horizonte, duas no Rio de Janeiro e, se não me engano, duas em São Paulo também. Foram shows assim extraordinários. Quem teve essa oportunidade, quem tem a minha idade e pôde assistir e já conhecia o Rick Wakeman como eu conhecia muito bem, adorou o show. Acho que o primeiro grande show internacional que teve no Brasil, sinceramente. Eu não consigo lembrar de outro show internacional daquelas proporções, que o Rick Wakeman não abriu mão de praticamente nada. Ele trouxe toda aquela monstruosidade, aquele gigantismo do show, principalmente do Viagem ao Centro da Terra, que ele trouxe os monstros infláveis, aquela coisa. Então foi um show realmente inesquecível, muito legal. Orquestra Sinfônica Brasileira, coral da Universidade Gama Filho, que nem existe mais, né? O maestro Isaac Karabchevsky, que era o melhor maestro brasileiro da época, e até era famosinho por causa do famoso projeto Aquários da Rede Globo, né? Da Rede Globo. Mas na época a Rede Globo
prestava algum trabalho cultural legal. Infelizmente ela perdeu completamente o rumo e hoje em dia é uma outra coisa, não é mais a Rede Globo daquela época, né? Bom, e no Projeto Aquário, o que o maestro e a Orquestra Sinfônica Brasileira juntos já faziam antes do Rick Wakeman? Já levavam para todas as comunidades brasileiras. Aliás, é um assunto que depois eu vou gravar um vídeo só sobre ele, tá? Projeto Aquários, Isaac Karabichevsky. Eu não vou dar muito crédito para a Rede Globo, não para o Jornal Globo, não, mas foram eles que patrocinaram, tá? E levavam para as conchas acústicas pelo Brasil inteiro a melhor música erudita, tá? Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Rimsky-Korsakov, o que você achar que legal tinha naquela época. Eu assisti alguns shows do famoso Projeto Aquários, era um espetáculo e era de graça e juntava gente pra caramba. Vocês não têm... Eu vou gravar um vídeo só sobre esse assunto é enorme. Vou voltar. Rick Wakeman do Brasil e Rick Wakeman nos Estados Unidos em 1975, 76. Em 76, nessas viagens que ele ia fazendo aí para fazer os shows na América, de uma forma geral, ele começou a ter um insight do que seria o novo álbum dele. Um assunto que está, ou vários assuntos que estavam muito no debate popular naquela época. Qual era o assunto que estava no debate popular na época? Era UFO. Né? No Brasil, OVNI, objeto voador não identificado. Isso aí tomou conta da galera de todas as idades nos anos 70. Era um assunto muito forte. Tinha sido lançado, eu não vou lembrar a data do lançamento do livro, depois até vou pesquisar e vou falar. Do Erich von Däniken, que é o livro Eram os Deuses Astronautas. É um livro que vendeu horrores no bom sentido, vendeu muito, entrou na discussão de todo mundo, aí tinha um programa de televisão falando sobre isso, e aí começaram, depois do debate jornalístico, daquela coisa das evidências, dos eventos, né? Evidências, eu tiro a palavra evidências, os eventos que muita gente presenciou naquela época foi uma epidemia, todo mundo estava vendo ET, todo mundo estava vendo coisa, e né, ninguém conseguiu comprovar nada. Aí surgiram todas aquelas teorias, né, sobre o Roswell, sobre o Triângulo das Bermudas, e aí começou a se discutir outros assuntos, a evolução humana, o elo perdido, nossa, era uma sopa de assuntos esotéricos, espaciais e de mistérios, e tudo aquilo ali era o caldo cultural mais forte, mais poderoso do mundo nos anos 70. E o Rick Wakeman, que até então vinha trabalhando a erudição dele nos álbuns, né? Tinha gravado As Seis Esposas de Henrique VIII, totalmente histórico, né? Viagem ao Centro da Terra, literatura na veia, pura, maravilhoso. O livro do Júlio Verne é extraordinário. E como esses álbuns, gente, é que eu digo para vocês, a erudição, quando existe interesse em dar cultura ao povo e dar educação ao povo, é fácil, gente. Esses álbuns do Rick Wakeman levaram uma galera, mas uma galera enorme daquela época, uma turma, como quiserem chamar hoje em dia, a ler sobre isso. Peraí, quem é esse Henrique VIII? E 6 esposas, ele matou todas as 6 esposas? Depois foi estudando, vendo que não é bem isso, né? E aí você começa a perceber que todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo. É normal, faz parte do ser humano. Depois veio o Viagem na Terra e novamente Júlio Verne. E aí todo mundo quis ler o livro do Júlio Verne. E aí quando você lê o Viagem na Terra e gosta, você depois quer ler outros livros dele. Aí você vai ler 20.000 Léguas Submarinas, você vai ler Os Filhos do Capitão Grant, você vai ler, bom, aí uma infinidade, Viagem à Lua, etc, etc, etc. Depois disso ele entra, continuando na erudição, história antiga, e vai ler e vai fazer a interpretação dos mitos e lendas do rei Arthur e dos cavaleiros da Tábua Redonda. Mais erudição, mitologia, e um assunto que a garotada gosta, até hoje gosta, não mudou nada isso, né? Mitologia continua sendo uma fonte imensa de inspiração para os animações, histórias em quadrinho, mangás, animes, o que você quiser, influencia demais até hoje, é demais a influência de todas as mitologias. E o Rick Wakeman foi bebê da mitologia céltica e contou o rei Arthur. Bom,
Na sequência, ele disse, bom, agora eu vou parar com a história e vou atacar o presente. Porque outra coisa também que o Rick Wakeman tem uma característica muito forte nele, é que ele nunca está satisfeito em trabalhar de um mesmo jeito. Ele sempre tem que criar uma coisa nova. Apesar de que a música é a música, as influências dele são os clássicos, né? Por isso eu chamo de rock erudito, eu não chamo de rock progressivo, porque progressivo para mim não diz nada. E o rock é outra base muito forte dele. Mas em cima disso, ele criou vários estilos, ele foi buscar várias fontes. Se você pensar no Rei Arthur tem uma influência de música barroca, de música medieval, muito, muito forte. E aí ele vai para o No Earthly Connection, tá? Que é o que nós estamos falando nesse vídeo aqui, basicamente. O No Earthly Connection, ele se torna um cara que quer enxergar o que a ciência ainda não enxerga, e quer colocar na música essa visão dele, né? E aí entra num momento em que eu não sei dizer para vocês se foi uma estratégia de marketing bem inocente, bem espontânea, mas ele começou a se referir a coisas que ele viu e situações que ele presenciou e outras coisas mais. Eu vou contar um pouquinho, né? Porque também não posso estender demais o vídeo, mas assim que ele começou a escrever esse álbum aqui, diz ele que teve uma visão de um UFO, de um OVNI, de um objeto voador não identificado, quando ele estava em Miami, na Flórida, e olhando mais ou menos para o oceano, logicamente, mais ou menos na direção do famoso Triângulo das Bermudas. Se você não sabe, dá uma pesquisa na internet, você vai achar o que é o Triângulo das Bermudas. É um local onde supostamente desapareciam aeronaves inteiras, né? Aviões, navios desapareceram ali e tal. Então haviam mil suposições. Outra coisa do assunto que também se falava muito nessa época era sobre a Atlântida. Já tinham achado a Atlântida e não sei o que e tal. E ali era um local, inclusive, de suposição, né? Sempre vou tratar isso como suposição, porque não há prova nenhuma de nada disso, nem de naves extraterrestres, nem de Atlântida, nem de Triângulo das Bermudas, nada disso. Tanto é que esse assunto, Triângulo das Bermudas, acabou desaparecendo. Hoje em dia, se eu falar para a maior parte da garotada aí de 20 anos, não vai ter a menor ideia do que é isso, a não ser que o papai ou a mamãe tenha falado alguma coisa daquela época. Mas naquela época era o must, era o assunto de todas as rodinhas. Todo mundo tinha que ter uma opinião sobre essas coisas inexplicáveis. Muito bem. E aí ele começou a trabalhar em cima disso e disse que tinha visualizado em Miami. Ele visualizou, trouxe o Roger Newell, que era o baterista do English Rock Ensemble, né, que tinha 6 componentes nessa época. O Roger Newell era o baixista, e diz o Roger Newell que presenciou, também viu aquele objeto no ar. Ele faz um movimento mais ou menos, eles imaginam que seja em cima do triângulo, e depois ele faz um zigue-zague, e depois ele volta de onde ele veio. Bom, o fato é que o Rick Wakeman nem quis falar desse assunto para ninguém, porque ele achou que ninguém ia acreditar nele. Mas diz ele que no dia seguinte, um jornal lá de Miami disse que aquilo aconteceu realmente e não deu uma explicação científica para o negócio. Então ficou aquilo ali. Além disso, o Rick Wakeman disse que começou a receber de uma forma diferenciada a composição. Ele tinha 2 cadernos, basicamente, um caderno normal, né, que ele anotava letras, e outro caderno que era um caderno de composição, uma pauta, né, um caderno daquele de pauta de música, onde ele já escrevia a música. E ele descreve que ele começou a receber uma enxurrada de melodias e começou a escrever freneticamente naquele caderno, né, de uma maneira alucinada, sem usar, inclusive, os instrumentos musicais, sem usar os teclados. Ele só escrevia a partitura, uma coisa que não é normal, né? Quando o cara está compondo, ele geralmente está compondo, anotando e, né, dedilhando o teclado, a guitarra, ou a bateria e tal. Ele sempre faz uma coisa meio, né, simultânea, né? Escreve e toca, ele vai vendo como é que vai saindo e tal. O Rick Wakeman disse que não fez assim, que foi praticamente aquela ideia, né? Eu não sei se ele já o tinha ouvido falar naquela época, não sei, da questão da psicografia, né? A psicografia é aquela recepção de mensagens do além que alguns médiums diziam ter a capacidade de fazer. No Brasil tem o famoso, que é o Chico Xavier, né? Não estou aqui julgando se ele recebia ou se ele não recebia.
O fato é que ele fazia a psicografia porque ele, em tese, recebia mensagens do além, de pessoas que já tinham morrido e colocava no papel, né? O Rick Wakeman, de certa forma, recebeu uma mensagem através de, né, alguma coisa que fez ele compor, né, mais ou menos, escrever a música no papel. E isso aí foi muito estranho para ele, até por causa da velocidade, da quantidade de melodias que ele foi recebendo e tal. E, inclusive, ele relata também que ele chegava a ter verdadeiros blackouts. Ou seja, ele fazia um monte de coisa e depois ele não se lembrava de nada do que ele tinha feito. Isso aí ele também relata. É lógico que tudo isso aí é muito adequado, muito apropriado para o tema do álbum, não é mesmo? E se ele não tinha um marqueteiro, e naquela época acredito que ele não tivesse, ele conseguiu captar muito da opinião pública com essas declarações dele, tal, bababá, sempre de uma maneira muito discreta, mas proposital, tal. Então, eu não posso afirmar para vocês, isso aconteceu, isso não aconteceu, é verdade, não é verdade? Não sei. Mas posso atribuir também a um estilo diferente de inspiração. Porque a inspiração, se você parar para pensar, a pessoa que cria, que escreve, que desenha, que pinta, que compõe música, ela recebe de onde a inspiração? De algum espírito, de Deus, de sei lá, de onde vem, né? Então, pode ter sido um momento de uma inspiração galopante e que, como ele era um músico muito empenhado, muito dedicado à arte dele, aquilo ali pode ter tomado ele de assalto, né? É uma coisa, é possível, né? E pode ter sido apenas uma estratégia muito boa para já fazer uma propaganda do disco que viria a seguir, tá? O disco que veio a seguir foi, então, o No Earthly Connection, que é dividido. Na biografia ele fala em 5 partes, mas não é bem isso não, tá? Existe uma primeira sinfonia que é chamada de Music Reincarnate, que no LP tinha 4 faixas no lado A e tinha uma faixa no lado B, completando 5 faixas. Acontece que o álbum como um todo, além do Music Incarnate, da sinfonia Music Incarnate, tem também ainda The Prisoner e The Lost Cycle, mais 2 faixas longas também. Só que essa Music Incarnate ela tem uns 30 minutos mais ou menos, né? As outras 2 estão na faixa aí dos 8, 9 minutos. Bom, no Music Incarnate, o que ele quis dizer, o que ele quis trazer para lá? Ele quis discutir um pouco da alma humana, da formação do ser humano. Então, no primeiro momento, ele dividiu em 5 partes. O primeiro momento parte 1 se chama The Warning, que seria o quê? Um aviso, né? Esse The Warning, ele parte da ideia do nascimento do ser humano. O ser humano, assim que nasce, ele o coração começa a bater, ele começa a receber uma série de estímulos, uma série de informações que vão compondo a personalidade dele, né? O caráter do ser humano. Mas é uma época em que ele não tem como interferir em nada. Ele digamos assim, ele é só uma esponja ou uma antena que capta absolutamente tudo em torno dele, mas não tem capacidade de intervir, tá? Em seguida, a segunda faixa aqui é o The Maker. The Maker seria o quê? O criador. Né? Então, nesse momento, ele faz aquela contraposição, ele não cria uma figura divina, ele cria uma questão de uma alma, né? Tanto é que ele chama de music soul, a alma da música, ou a alma de música, ou a alma musical, é difícil dizer. E esse criador, então, dá essa centelha ao ser vivo, né? Então ele está discutindo aí a vida humana, né? Basicamente, com alguns toques de espiritualidade, logicamente. E depois, então, aliás, nesse momento ele também faz uma colocação que eu acho bem interessante, que reflete um pouco até do espiritismo, né? Quem acredita no espiritismo acredita em reencarnação. Então o Rick Wakeman, de certa forma, quando ele fala do music soul, eu vou usar o termo music soul porque é difícil, né? É uma ideia muito, muito conceitual, muito, muito particular, dizer, não, é isso, traduzir isso, é a alma da música, a música da alma, a alma musical, sei lá, enfim. O music soul é um talento que geralmente se destaca em algumas pessoas, que são pessoas mais
musicais, tem capacidade de tocar, ou capacidade de compor, etc. E que essa alma, no momento que essa pessoa morre, essa alma reencarna em um outro grande, ou uma outra pessoa que vai desenvolver também o mesmo talento, a mesma competência, né? Vai ter o mesmo mérito. Muito bem. Isso é uma citação que ele faz ali que eu acho interessante. E o espiritismo também estava muito na moda nos anos 70. Hoje em dia eu acho que ele continua existindo, tem muitas pessoas que são espíritas, mas ele perdeu aquele glamour, de certa forma, que tinha nos anos 70, como outras religiões indianas estavam bem na moda, as religiões hindus, de uma forma geral, estavam na moda, o budismo também entrou na moda fortíssimo nos anos 70. As pessoas estavam querendo muito buscar uma nova espiritualidade. Então, todas essas vertentes começaram a se tornar importantes para as pessoas, né? Então, ele foi por um viés aí um pouco espírita, quando ele fala da questão da reencarnação. A terceira parte é The Spaceman, que tem o nome de Homem do Espaço, mas, na verdade, ele discute mais a questão da adolescência, quando o ser humano chega aos 13, 14 anos e começa a, diferente do que ele era antes, que ele era uma antena, uma esponja, alguém que ficava só absorvendo tudo que estava em volta, ele começa, então, pela primeira vez, a questionar. E um dos primeiros questionamentos é de onde eu vim, né? E depois, para onde eu vou, né? Aquela famosa pergunta do Globo Repórter: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Hoje, no Globo Repórter. É mais ou menos isso aí. Eram as três perguntas que estavam no inconsciente coletivo. Todo mundo fazia as mesmas perguntas. E o Rick Wakeman captou isso e botou com muita propriedade nessa música Spaceman, que, aliás, é sensacional. Aliás, eu tenho que dizer aqui para vocês que é o seguinte: o Rick Wakeman é um cara, principalmente nesse álbum, que ele te dá dois grandes prazeres quando você ouve a música dele, nesse álbum principalmente. O primeiro prazer é você esquece a letra e ouve a música. A música vai te transportar completamente, mesmo que você não saiba do que ele está falando, para um outro lugar. A música é extremamente envolvente, é uma trilha sonora para o que você quiser pensar. E o segundo prazer, principalmente nesse álbum aqui, as letras se tornam bem interessantes e até, como é que eu posso dizer, criando o aspecto que ele realmente pretendia aqui nesse álbum. Não resta, o Rick Wakeman se dizia um analfabeto quando tentava escrever uma letra, tá, gente? Mas nesse álbum aqui eu acho que ele provou que ele não era tão analfabeto assim não, tá? É lógico que as letras anteriores, do Viagem na Terra e até do Rei Arthur, eram letras mais fáceis, mais disponíveis para ele, porque um era a narrativa do Júlio Verne. Então, pegar as palavras do Júlio Verne, botar um novo molho nela, um novo arranjo e solta o Viagem na Terra. Depois, no Rei Arthur foi a mesma coisa. Ele tinha todas aquelas palavras disponíveis nos livros contando os mitos e lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros. Foi só pegar aquilo, dar uma arranjada e botar. Aqui não, aqui ele teve que tirar tudo da cabeça dele. Então isso aqui se tornou bem mais poderoso, bem mais interessante. Então você tem duas viagens aqui, uma na melodia, nos arranjos, e outra nas letras, que tem uma pegada bem interessante, meio mística, meio sobrenatural e até religiosa, né? E desse álbum aqui, eu acho ele realmente uma letra bem legal. E acredito que é uma letra que os músicos do Yes, que tinham esse viés extremamente místico, devem ter adorado. Eu acredito que o Yes, que já não estava com o Rick Wakeman nessa, aliás, o Rick Wakeman voltaria para o Yes, mais ou menos nessa época, para gravar o Going for the One, que aliás é um álbum muito legal, mas isso é papo outro vídeo. Então aqui ele fez uma letra que eu respeito muito, acho muito legal, tá? Bom, então depois de Spaceman, que ele fez essa questão, abordou essa questão dos questionamentos, não só que partiam dos adolescentes, questionando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como também das pessoas que cercam o adolescente, que começam também a cobrar dele, a cobrar no bom sentido, né? A questionar ele sobre o que ele quer ser, né? Então não é só uma questão do passado, mas do futuro também, né? E que aí é um momento muito decisivo, é isso que ele fala na música, em que é um momento muito decisivo, porque o adolescente tem que tomar posições, e nesse momento ele pode transformar a vida dele, pode plantar uma semente que vai transformar a vida dele num sucesso,
como pode plantar uma semente que não vai dar em nada, ou pode até dar errado, né? Muito bem, depois disso aqui, ele então grava o The Realization. The Realization, como a própria palavra diz, é a realização, é a idade adulta, quando você se realiza ou não. E aí fica aquela questão da semente, que ele falou antes, né? Então ele questiona isso aí. A quinta e última parte do Music Reincarnate, olha a palavra, Music Reincarnate, a reencarnação da música, a reencarnação musical, tá? Que ele trabalha sempre a alma humana como se fosse música, que é de uma poesia extraordinária, né, gente? Vem então The Reaper. The Reaper é o ceifador, né? É a morte, que é o que chega para então levar o ser humano para o seu pós-vida, né? Para o seu julgamento, para ser julgado pela existência. Você vê o lado místico, religioso, extremamente forte, né? E depois vem então a parte, acaba a Music Incarnation, né? De uma maneira bem grandiosa, com sintetizadores, ele começa com esse sintetizador e termina com os mesmos sintetizadores, ele faz um ciclo mesmo, né? Que é exatamente o ciclo da vida. Então, depois da vida, ele entra em The Prisoner, que é a música a seguir, em que ele coloca mais ou menos o que eu enxergo como sendo um local do julgamento da vida humana, né? E no julgamento a pessoa então vai ser julgada para se ela vai para o céu, para o inferno, etc. Esses lugares todos aí, ele não entra nesses detalhes, eu também não estou entrando, eu só estou apenas colocando que ele coloca o The Prisoner como se fosse esse após a vida, né? Muito bem. E finalmente ele fecha com The Lost Cycle, quando ele aborda a questão do elo perdido. The Lost Cycle seria o ciclo perdido, né? O ciclo perdido é o elo perdido. É aquela questão, aquela discussão de que de onde veio o ser humano, né? Em princípio, a tese que acompanha o darwinismo, né? É a teoria da evolução das espécies, acredita que o homem evoluiu do macaco, mas falta um elo nessa corrente. Enquanto outros animais você consegue perceber a evolução da espécie, de onde veio e para onde foi, né? E já às vezes já antecipa alguma coisa, no ser humano isso é difícil, porque essa evolução do macaco para o homem tem um gag aí, uma falta exatamente o que é chamado de elo perdido, que se falta uma cadeiazinha que vai encadear o macaco mais evoluído ao ser humano menos evoluído, né? Porque é inegável que o ser humano tem uma centelha de vida bem diferente da centelha de vida dos animais, que não tem capacidade de intervir na sua própria vida e no meio ambiente, no ambiente onde ele vive. O ser humano tem essa capacidade, né? Então isso aí diferencia completamente, né, do reino animal de uma forma geral. Então esse elo perdido é o que o Rick Wakeman questiona aqui. É um tema que já vinha sendo abordado em diversos livros, em filmes, inclusive, por exemplo, eu lembro de 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, em 1968, eu acho que é isso. Em 1968, o Stanley Kubrick fez aquele famoso filme que a maior parte das pessoas hoje em dia sabe o nome, mas nunca viu, né? Até porque também é um filme muito complicado, é um filme muito longo e é um filme muito lento. Então é difícil assistir o filme, não é fácil. Acho interessante, tem momentos bem fortes, mas e o final dele, então, é aquele final que a gente não entende nada, nem se o Stanley Kubrick contar pra gente. Então, 2008 no Espaço fala desse momento da evolução que falta na história, na ciência. Seria a intervenção de uma entidade, né, que alguns podem chamar de Deus, outros podem chamar de extraterrestre, que não deixa de ser verdade, porque Deus também, em tese, é um extraterrestre. Ele não está aqui na Terra, então ele é um extraterrestre. Então, há uma explicação, né, de 68, provavelmente o Rick Wakeman assistiu 2001 no Espaço, é anterior, né? Esse álbum é de 76 e o filme do Kubrick ou é 67 ou é 68, por aí. Bom, enfim, e então ele tem a mesma visão, ele bota na música mais ou menos a mesma visão, de que o que fez aquele macaco mais evoluído de repente estalar e virar um ser humano com
mais inteligência, muito mais inteligência, foi uma intervenção extraterrestre. Foi algum ser que não pertence ao nosso planeta, que veio aqui e deu esse diferencial. Né? Nós podemos até lembrar da mitologia greco-romana, ou basicamente grega, né? Do Prometeu. O Prometeu seria aquele deus que trouxe o fogo que os deuses conheciam e entregou aos seres humanos. E não resta dúvida nenhuma que, metaforicamente ou não metaforicamente, o fogo é uma arma, um dispositivo que muda completamente a vida do ser humano, né? Com o fogo, o ser humano aprendeu a controlar os elementos. Controlar os elementos é forte, né, gente? Desculpa. A controlar um pouco mais da vida que ele tinha, né? O fogo favoreceu um monte de coisa. Então, essa alusão não deixa de ser também extraterrestre. Porque se os deuses gregos viviam... Se bem que eles diziam que eles viviam no Monte Olimpo, né? Mas tudo bem. Esse Monte Olimpo é uma ficção, né? Quer dizer, pode ser considerado, inclusive, também extraterrestre. Enfim, né? O Asgard também, que é no espaço, né? Enfim, não importa. O fato é que o Rick Wakeman vai por esse mesmo viés, e quando ele compõe o The Lost Cycle, que ele diz que o elo perdido são extraterrestres, que vivem entre nós há muitos anos, e de acordo com a tese do Rick Wakeman, eles vieram para se esconder, para viver no mar. E aí ele mexe também um pouco a questão da Atlântida, que é outro assunto que é muito abordado. Então, de certa forma, de uma forma imaginativa, bem imaginativa, a Atlântida seria o local onde estão esses extraterrestres, no fundo do mar, e que deram o fogo aos seres humanos, aos macacos, né, fazendo eles se transformarem em seres humanos. É muito interessante, logicamente, é mitologia pura, é muita cultura, é muita erudição. Até hoje, se você ouvir e gostar do No Earthly Connection, provavelmente você vai despertar em você uma curiosidade de ler um pouco sobre esses assuntos todos que ele fala no álbum. Então, meu amigo, é muita erudição, é muito disso mesmo, tá? É um álbum extraordinário. E eu já mais ou menos descrevi o álbum. E o Rick Wakeman, quando foi exibir o que ele tinha gravado, ele teve problemas. Ele também atribuiu aqueles lapsos de memória que ele tinha, aqueles apagões que ele tinha, né? O blackout, como quiser chamar, de que ele não lembrava do que tinha feito, e ele provocou um acidente. E não sei, não lembro mais se ele era fã de curry, né? Não sei se ele ainda é, mas ele era fã daquela comida curry, que é muito comum lá no Reino Unido, na Inglaterra, né? E não sei se ele derramou um bocado em cima da fita, na época aqueles gravadores de rolo, né? Ele gravava ali para depois tocar. Então as fitas tinham que ser lavadas com água e sabão para poder recuperar o que ele tinha gravado, né? Então foram uma série de incidentes que foram sempre mistificados e de certa forma glamorizados, né? Inclusive também parece que no dia que ele ia fazer a apresentação para a imprensa especializada, ele sumiu e ficou todo mundo procurando por ele. Várias teorias apareceram, né? Logicamente, não sei com que intenção, mas enfim. E no final das contas ele apareceu no dia seguinte, né? Porque ele teria pego o carro dele, que tinha um Rolls Royce, ele tinha vários Rolls Royce. Ele tinha um Rolls Royce branco e voltou para a casa dele. Só que ele não lembrava de nada. No dia seguinte ele aparece lá no local em que ele foi, o agente dele mandou uma passagem para ele voltar, aquela coisa, fretou um avião, e ele foi para lá, e do jeito que ele estava, diz que ele estava muito sujo, aquele cabelo louro dele, bonitão, né, liso e tal, estava todo sujo, estava muito... Então ele apareceu dessa forma, né, muito sujo, usando uma roupa velha e com o cabelo muito sujo e tal, e tiveram que, né, aceitar isso aí. Bom, o álbum, de uma forma geral, foi um sucesso extraordinário, tal, não teve a mesma repercussão imediata tão boa quanto os anteriores, mas eu acho que ele foi conquistando seu espaço nessa discografia mais extraordinária do Rick Wakeman com o tempo. E hoje em dia acredito que a maior parte dos fãs, de quem continua gostando, quem continua ouvindo a boa música, o rock erudito, concorda que o No Earthly Connection é tão bom quanto os três anteriores, tá?
Eu acho que não há a menor dúvida disso. E é interessante, fazer uma pequena referência assim, de um assunto que eu esqueci de falar antes, é que ele cita que, sobre a crítica, né? Porque ele fala que a criança, por exemplo, quando ele está citando lá o The Warning, ele fala que a criança grava a primeira informação que ela recebe. A primeira informação é a que pesa mais. E ele cita o exemplo das críticas, inclusive para o No Earthly Connection. E que a primeira crítica que ele recebeu foi negativa, mesmo que depois ele receba dezenas de críticas positivas, aquela negativa continua impactando muito a ele. E ele, como um cara extremamente perfeccionista, é lógico que aí no North Carolina ele já estava bem maduro, ele já sabia muito bem o que ele queria musicalmente, profissionalmente e tal. Mas no início, ele chegou a dizer várias vezes que ele gostava de ouvir críticas negativas, como ele ouviu algumas, poucas, a respeito de As Seis Esposas de Henrique VIII, porque fez ele sempre viver aprimorando a música dele, né? E isso ele nunca parou de fazer. Até hoje, quando ele executa uma dessas músicas, seja gravando novamente para lançar um novo álbum, ou seja, uma apresentação para o público, ele sempre muda alguma coisa, tem sempre um molho diferente. Por isso é que ele é um grande músico, um dos maiores músicos do século XX e até do século XXI, porque a música do século XXI, sinceramente, para mim não existe. Então, ele continua sendo, e continua se dedicando de corpo e alma nessas apresentações que ele faz. Inclusive, eu tive o prazer já de ouvir o álbum ao vivo que ele lançou, gravou, né, ao vivo em Londres em 2023, no Palladium. Nossa, é impressionante a qualidade daquele álbum. Logicamente é um álbum ao vivo, mas por outro lado, os álbuns ao vivo hoje em dia, a capacidade, a qualidade da tecnologia para captar o som ao vivo é sensacional, é muito boa. O trabalho de mixagem ficou infinitamente mais fácil, porque hoje em dia é um sinal eletrônico que você vai trabalhando, sinal até virtual, né, que você vai trabalhando ali. Então você consegue deixar a qualidade da gravação excepcional. E o que mais me impressionou ainda nesse ao vivo London Palladium 2023 foi que as músicas ganharam uma tonalidade, uma sonoridade impressionantemente diferente dos álbuns antigos, seja de estúdio, seja os ao vivo antigos. É lógico que os ao vivo antigos sempre sofreram um pouco da qualidade da captação, da mixagem e da masterização. Apesar que a maior parte deles já foram remasterizados, alguns até remixados e ficaram realmente muito melhores. Mas quando você pega e grava tudo a partir do digital, como é o caso desse show no London Palladium, a qualidade é gigante, é estupenda. Esse álbum ao vivo, London Palladium 2023, que é um álbum com quatro CDs, é imperdível para quem é fã do Rick Wakeman. Obrigatório. Eu ainda não estou com a minha edição aqui, mas vou gravar um vídeo assim que a minha edição chegar. Eu já encomendei, o show foi gravado ano passado, mas só foi lançado esse ano, tá? Não sei se foi em janeiro ou fevereiro, acho que foi fevereiro que foi lançado. E eu já pedi o meu já está chegando, quando chegar eu vou gravar um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. É sensacional, espetacular mesmo. Ele gravou um CD inteiro com As Seis Esposas, reinterpretado As Seis Esposas de Henrique VIII. Sensacional. O Viagem ao Centro da Terra, totalmente, mas ao contrário, na sequência, acho que o segundo é o Rei Arthur. O Rei Arthur completamente reinterpretado, o Rei Arthur estendido, aquele de 2020, tá? As Seis Esposas é o de 73, mas o Rei Arthur é a versão de 2020, que tem mais músicas. Depois ele gravou um CD só revendo as melhores músicas dele no Yes. É excelente, gente, muito bom mesmo. E o quarto álbum aí é o Viagem ao Centro da Terra, também a versão ampliada em 2012. A versão ampliada em 2012, porque ele gravou o Viagem ao Centro da Terra original em 74. Em 2012 ele fez a versão ampliada, que é maravilhosa. E ele agora reinterpretou isso no Palladium em 2023, lá em Londres. Sensacional. O álbum é um espetáculo. Eu tenho uma esperança muito grande que a edição física seja tão espetacular quanto o que eu já ouvi em streaming. Porque se você quiser ouvir esse álbum, ele está disponível nos streamings, tá?
Eu tenho certeza que tem no YouTube Music e eu acho que tem no Spotify. Os outros eu não sei porque eu não acompanho. Mas no YouTube Music está lá, ele na íntegra, qualidade de som está boa, não está excepcional, mas está boa. E eu tenho uma aposta muito grande que esse álbum que vai chegar aí, se Deus quiser, no meio de abril, mais ou menos, talvez antes, e eu ia assistir o Rick Wakeman na turnê de despedida dele, eu já vou ter ouvido a mídia física. E eu tenho certeza que ela vai ser melhor, a qualidade de som dela vai ser melhor ainda do que o streaming. Mas se você quer conhecer Rick Wakeman, se você quer conhecer o álbum, esse álbum é excepcional para você começar a gostar de Rick Wakeman. Se você ouvir o Rick Wakeman em Londres, no Palladium, em 2023, ao vivo, você vai se apaixonar e vai querer conhecer tudo isso que eu já estou mostrando aqui nos vídeos. Assista os nossos vídeos anteriores para ouvir a minha opinião a respeito dos álbuns e ouça os álbuns. Eu tenho certeza que você vai, se você já não é apaixonado, você vai se apaixonar. E quem já é apaixonado, que já tem os álbuns, que já ouviu isso tudo aqui, que já ouviu em streaming, ouça o Rick Wakeman 2023 Londres no Palladium. Sensacional. Tá bom, gente? O papo foi longo hoje, me excedi, mas falar do Rick Wakeman sempre tem muito assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, digam o que ficou faltando, o que vocês acham que eu falei demais. As críticas são sempre muito bem-vindas, né? E estamos aqui, vamos continuar. Não esqueça, se inscreva no canal e deixa o like, porque isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, tá bom? Até a próxima.